Também, pessoal, só uma breve introdução, né? Então, essa é a nossa última aula aí que a gente propôs do Vita Invest. Chegamos à 12ª aula. No final, eu só queria convidar vocês. Quarta-feira que vem a gente não teria mais nada, tá? Convidar vocês na próxima quarta da gente fazer um apanhado geral, levantar o que a gente aprendeu, fazer uma lista de perguntas gigantescas para a gente disputar, para ver quem que ganha em segundo lugar, porque o primeiro, eu sei que o Carlos vai ganhar, mas em segundo lugar a gente vê quem consegue ganhar. Mas a ideia é que a gente teve uma escadinha, uma evolução. Então, obviamente, vocês perceberam que a cada novo assunto aumentava a complexidade, né? Então, a ideia de hoje é a última escada da evolução do investidor. Quando a gente fala de trade, quando a gente fala de day trade, principalmente, nós estamos falando de um cara expert. É um cara que olha para o gráfico o dia inteiro, que ele analisa os gráficos, que analisa as curvas. A gente vai ter uma noção hoje de como funciona, para ter uma ideia, principalmente quando a gente fala de tempo. Então, quando a gente fala de swing trade, de position trade, dá para entender, dá para aplicar alguma coisa. Day trade, cara, você precisa de muita dedicação, tá? Então, a ideia é que a gente vai ter uma noção, e obviamente quem for entusiasta, que quiser aprender mais, a gente pode criar grupos e estudar. A gente falou um tempo atrás, quando a gente falou de análise fundamentalista, o pessoal deu uma pequena introdução, que análise fundamentalista é quando você olha para o balanço de uma empresa, para os números de uma empresa. Como é que você escolhe se você quer comprar ações daquela empresa? Cara, olha para o balanço, olha para os lucros dela, o que ela tem entregado nos últimos meses, se esse setor está bem evoluído, se o gestor dessa empresa, se o presidente é interessante, ele tem bons ganhos. Então você analisa a empresa e você compra ação como se quisesse ser um sócio da empresa. Quando a gente fala de análise gráfica, que é o que a gente vai aprofundar hoje, análise gráfica é você olhar pro gráfico. Não importa qual a empresa, não importa quem é o presidente, não importa qual o setor, a gente vai falar de teorias gráficas que se aplicam para qualquer empresa, para qualquer tipo de gráfico, para qualquer ativo. Isso aplica no gráfico do ouro, no gráfico de ETF, no gráfico de Bitcoin, no gráfico de ações, não importa. Então, o que importa ali é a variação do gráfico. O que a gente tem no gráfico? Preço. A única coisa que tem no gráfico é preço. Né? Preço subiu, preço caiu, preço subiu, preço caiu. Então, quando a gente analisa graficamente, a gente analisa o movimento do preço, e que é o que a gente chama de price action. O price action é a análise do movimento dos preços. Os vendedores estão ganhando, os compradores estão ganhando, ele está em topo, ele está em resistência. Então, essa é a ideia do price action. A gente vai fazer uma análise gráfica olhando para o gráfico. Então, não importa a política, não importa o que o Bolsonaro falou, não importa quem é o presidente. É simplesmente olhar para o gráfico e tentar entender qual é a tendência. Então, análise estatística. Olha, provavelmente esse gráfico vai subir nesse momento, provavelmente ele vai cair nesse momento. A gente trabalha com estatísticas. É isso. Vamos lá, meninas. Vamos lá. Bom, então aqui a gente vai começar, né, com análise técnica ou gráfica. Então, o que é isso? É justamente o que o Hamilton acabou de falar, é você realizar uma análise considerando exclusivamente o gráfico. Então, ele subiu ou ele desceu, para você, basicamente, desconsiderar os outros fatores, né? E aqui a gente traz dois tipos de gráfico, o gráfico de linha e o gráfico de candlestick. Então, aqui é exatamente o mesmo gráfico, só que apresentado de forma diferente. Apesar desse daqui parecer mais simples, o gráfico de candlestick é um que mostra um pouco melhor a psicologia do mercado. Então, você consegue olhar para ele e rapidamente você pega mais informações do que esse daqui. E é um pouco do que a gente vai fazer aqui à frente, né? Então, por que isso daqui te consegue te passar mais informação do que esse que está à esquerda, né? Então, candlestick. Para que serve o candle, né? Então, justamente o que eu acabei de falar, possibilitar essa rápida visualização das ações para compradores e vendedores desse mercado. O que interessa aqui não são as causas, mas sim os efeitos. Então, está subindo, está descendo. Ele é muito mais visual e ele traz um pouco mais essa probabilidade do mercado de se comportar de uma determinada forma. Como ler um candle, né? Então, o candle é justamente aquele pontinho, se vocês olharem nesse gráfico aqui, são vários candlezinhos. E aí, como você lê? Um candle é a mínima daquele momento,
a máxima daquele momento, e aqui como estava no momento de abertura e de fechamento. Essa parte aqui é chamada de corpo e essa outra aqui é chamada de sombra. E toda vez que ele está vermelho, mostra um momento de baixa, e quando ele está verde, mostra um momento de alta. Aí que eu e a Sofia, a gente acaba se confundindo sempre, né? Então aqui, o momento de baixa é quando o preço de saída é menor do que o de entrada. E o momento de alta é quando o preço de entrada é menor do que o de saída. Ok. Aqui a gente traz alguns padrões de candle. Então, ali naquele gráfico que a gente vê todo coloridinho, pode ser que a gente veja um desse do lado de um desse, do lado de um desse. Então, o que cada um desses significa, né? Quando a gente vê esse primeiro aqui, esse Marubozu, ele não tem a sombra, então não tem nada além daquele grande corpo. Ele mostra uma maior estabilidade, né? Então, é uma forte tendência de alta ou uma forte tendência de baixa. Já esse aqui do lado, o Spinning Top, ele tem um pouquinho de corpo e bastante sombra. Então, ele é como se fosse, o Hamilton trouxe essa visualização, eu acho que ajuda bastante, é como se fosse um cabo de guerra, né? Então, ele subiu bastante, ele desceu bastante, então ele não te diz muito, assim, ele não é tão certo quanto esse daqui, por exemplo. E quando você tem esse doji, ele tem muita sombra, então ele traz uma indecisão muito maior do mercado, né? Aqui tem esse Grindstone, que é quando ele começa aqui embaixo, ele sobe até aqui e ele desce de novo. Então, quem ganha nesse momento aqui é o vendedor, porque ele começa embaixo, ele sobe e ele cai. E aqui, nesse Dragonfly, que era para ser vermelho, né? Quem ganha é o comprador, porque ele começa lá em cima, ele desce e ele sobe de novo. Aí aqui, quando a gente está falando de day trade, swing trade e position trade, a alteração entre cada um deles é justamente essa periodicidade, né? Então, day trade é uma compra e venda que ocorre no mesmo dia. O swing trade é uma compra e venda num período um pouco maior, então considerando dias, semanas. E o position trade é quando essa operação é segurada por um tempo bem mais longo, então por meses ou anos. Aqui o foco é justamente nessa periodicidade. E trazendo um pouco da teoria de Dow, ela traz, justamente, ela está muito, o Candlestick faz muita parte, considera essa teoria, né, que é você analisando qual é o melhor momento para você comprar ações, se preocupando justamente com qual é a direção do mercado. Aqui, quando a gente estuda a teoria, ele fala que tinham dois índices que eram considerados, né, que é o industrial e o de transporte, e esses índices traziam absolutamente tudo. Então, você só vai considerar se o preço está mais alto, se o preço está mais baixo, e todas as outras variáveis você basicamente desconsidera. O Hamilton trouxe, quando a gente falou essa frase, né? A maré está subindo ou está descendo? Então, justamente é isso que você vai olhar para esse gráfico e pensar, a maré está subindo ou está descendo? E aí, o melhor momento para você entrar é a favor da tendência. E aqui, o que é a tendência, né? Então, quando a gente traz, tem três tendências: a primária, a secundária e a terciária. A primária é uma tendência longa, então ela pode durar anos. Esse gráfico aqui, a gente consegue ver nele tanto uma tendência primária quanto uma secundária. Então, a primária é como se a gente considerasse isso tudo, e aí fosse um longo período que está sempre subindo. Isso mostra uma tendência primária que durou anos. A secundária é uma tendência um pouco mais média, né? Então, são movimentos corretivos que duram meses. Então, aqui a gente vê que ela está subindo, mas entre um mês e outro pode ser que ela tenha se movimentado um pouco, mas a maioria dos meses ela continua subindo. Então, ela não é tão longa quanto uma tendência primária, mas ela não é uma tendência curta. Já essa daqui, que é a terciária, ela dura semanas. Então, de uma semana para outra, pode ser que a alteração seja grande. Vai, Sophie. Bora lá. E aí, para a gente conseguir analisar todos esses gráficos, entender aí um pouco melhor qual que é o melhor momento de compra, de venda, prejuízos, existem algumas técnicas, esse é o nome correto, Milton? Indicadores, Então, vamos lá. O primeiro que a gente vai falar é o stop loss e o take profit. O que é o stop loss?
digamos que é a perda limite, ou seja, ali é a perda máxima que você aceita para uma determinada operação. E aí, um exemplo, né, você coloca lá que você quer perder no máximo, se tá R$10, você quer perder no máximo ali quando chegar aos 8. Quando chegar a R$8, menos que isso, você parou a brincadeira. Então, você vai colocar lá, R$8 no limite aqui para brincar. Então, esse é o seu stop loss. Pode passar, Vi. E aí o take profit é ao contrário. Qual que é o lucro máximo que você quer ter ali operando no trade, sabe? No day trade, por exemplo. Então, tanto stop loss como take profit fecha automaticamente ali a sua operação, né? Quando chega ali no valor que você definiu. E aí o take profit é o lucro, né, máximo. Então, por exemplo, tá 10, você fala, quero vender quando chegar a 12, por exemplo. Então, quando chegar a 12, vai vender ou comprar automaticamente no valor que você colocar, tá? Então, o stop loss é a perda máxima e o take profit é o ganho máximo. E aí tem esse exemplo aqui, vamos ver se eu vou saber explicar direito, que é o seguinte, essa linha azul é o preço total do mercado, tá? E aí o stop loss, take profit, e aí como é que funciona eles no caso de venda e no caso de compra? Então, normalmente, o preço do mercado, por exemplo, está lá R$10. Em caso de venda, o stop loss vai ser para cima e o take profit vai ser para baixo. Já no caso de compra, e aí é o exemplo que eu tinha dado anteriormente, o stop loss vai estar para baixo, então se o preço é R$10, eu vou colocar meu stop loss para 8. Se é take profit, eu vou colocar, sei lá, para 12, sempre para cima. Então, no caso de venda, é ao contrário, né? Então, meu stop loss vai estar para cima. Se está 8... Sofia já era. Pessoal, só para deixar claro isso, né? Quando a gente entra numa operação, você pode entrar comprado ou entrar vendido. Você pode comprar ações ou pode vender ações. Se você comprar ações, você espera que ela suba. Você finalizou? Tá Vou explicar um pouco melhor. Então, se você compra ações, você espera que ela suba. Portanto, onde é que está o seu lucro? Para cima. Então, o take profit está para cima. E onde é que está o seu stop loss? Para baixo. Então, se eu comprei a R$10, eu não quero perder quando se for a R$2. Eu quero perder um pouco. Então, por exemplo, você pode colocar o stop loss no 8. E você pode colocar o take profit no 14. Então, você pode perder 2 e ganhar 4. Tá? Então, isso se você compra. Se você vende, você quer que o preço caia. Isso é uma coisa que o pessoal confunde bastante. Vendedores querem que o preço caia. Compradores querem que o preço suba. Tá? Então, quem comprou quer que o preço suba para vender mais caro. Vendedor quer que o preço caia para comprar mais barato. Porque toda operação só é realizada quando você finaliza a operação, quando você inverte. Você comprou? Isso é comprar, isso é entrar vendido que você está falando. Isso, exato. Então, quando você entra vendido, você quer que o preço caia. Então, nesse caso, o seu gain está para baixo e o seu loss está para cima. Então, se o preço subir, você vai perder dinheiro. Tá? Entendi. Então, esses são os setinhas lá que estava explicando. Boa, Sofia, manda. Boa. E aí, a próxima técnica, indicador, é o suporte e resistência. Então, vamos lá. O que é o suporte e o que é a resistência, né? Quando você está analisando ali o gráfico de candle, existem algumas zonas ali nele que você precisa se atentar. Então, o suporte são as zonas que ficam normalmente ali na parte de baixo do gráfico, e no qual as quedas se interrompem e os preços sobem. Então, normalmente é uma tendência. Você vai perceber sempre que quando chega ali num determinado ponto, que a gente chama de suporte, o valor começa a subir. Então, normalmente é um momento bom para compra. Quando você percebe que está chegando no suporte, você compra, porque logo depois vai valorizar. E já a resistência, ao contrário, é o nível ali que fica acima, e normalmente quando chega ali naquele ponto do gráfico, o valor da ação, por exemplo, tende a cair. Pode passar, Vi? Que aí eu vou mostrar, acho que num gráfico. Isso. Então, por exemplo, aqui nessa imagem, você percebe ali que tem 4 pontos, pelo menos ali, na parte de baixo, que fica com suporte. Quando chegou ali naquela linha, a ação subiu.
E ao contrário, na resistência, ali a maioria ele nem chega naquele ponto e já começa a cair. Deu para entender? Então, basicamente, você olha o gráfico e você percebe ali onde é que tem uma tendência, e aí você consegue saber, tipo, esse aqui é um período bom para fazer a compra ou para fazer a venda. E olha só, pessoal, isso aí é estatística, tá? Então, na hora que ele bate a primeira vez na linha, subiu, aí bateu lá em cima, voltou, bateu embaixo, subiu, bateu embaixo, subiu. Isso quer dizer que aquela linha de preços é um bom suporte. Isso quer dizer que toda vez que bater ali vai subir? Não. Você vê ali que lá no final, bateu ali e caiu, né? Por isso que é sempre importante colocar o stop loss. Então, você comprou ali e você acha que vai subir. Então, você só vai vender lá em cima, na linha de cima. Só que se ele cair, você fala, opa, caiu. Não quero mais segurar isso. Então, você vai lá e dá o stop. Você vai perder um pouco. Mas você não vai deixar cair lá para baixo o seu preço. Então, por isso que é importante. É estatística. É provável que suba. Não é certeza que suba. Então, quando a gente fala de trade, a gente vai perder dinheiro. E a gente também vai ganhar dinheiro. O trader só precisa ganhar mais do que perder. Então, quando a gente fala de trade, de day trade, sim, existem operações que você perde dinheiro. A gente só precisa entender que você precisa ganhar mais vezes do que perder, né? Ou ter um fator positivo. Então, toda vez que você perde 2, você ganha 4, por exemplo, né? Então, você faz sempre alguma coisa positiva. Então, mesmo que você perde mais, você tem o delta positivo ali. Pô. Só uma Boa. dúvida em E aí, relação outro a ponto? isso, essas linhas, né, tanto de resistência quanto de suporte, a gente tem que traçar de alguma forma ou tem sites ou lugares que apresentam isso? Não, de maneira geral, a gente traça. Tá? Então, a gente olha para o gráfico e olha, existe um ponto de resistência aqui, um ponto de suporte aqui, e isso depende muito do seu tempo gráfico. Então, se você está falando de swing trade, você vai olhar lá durante meses, bateu aqui, voltou, bateu aqui, voltou. Se você está falando de day trade, você tem que olhar no dia. Qual a variação do preço no mesmo dia. Então, por isso que é sempre o trader que traz. Show. Isso, aí basicamente você pega ali o período, por exemplo, né, que o Milton falou, o maior tempo, você coloca lá, eu quero analisar 6 meses. E aí você olha ali uma tendência e traça ali onde que você está entendendo que é o suporte ou a resistência. Não é algo, enfim, automático. Boa. E aí os próximos são média móvel, volta livre, isso, banda de Bollinger e índice de força, só os nomes difíceis. A primeira é a média móvel, que é a média, então, basicamente, é a soma de todos os valores dividido pela quantidade de vezes que ele acontece. E o que significa, né? Quando a média móvel, então, normalmente tem um gráfico, e aí tem a média móvel, que é quando você coloca ali para calcular a média móvel, ela aparece ali, em volta, né, ali do gráfico, e aí você consegue analisá-la e entender se tem uma tendência de alta ou de baixo. Então, aí, por exemplo, no primeiro círculo, você percebe que ela está inclinada para baixo, então é uma tendência de baixo, os valores estão caindo. Já no outro círculo, está subindo, então é uma tendência de alta. Então, basicamente, elas servem para indicar uma tendência. Pode passar? E aí existe a média móvel simples e a média móvel exponencial. A simples é, como eu falei, basicamente a soma dos últimos valores dividido pela quantidade deles, é a média normal. Já a média exponencial, ela dá um maior peso aos dados mais recentes, então ela reage mais rápido a algumas alterações, e aí ela é calculada aí por essa fórmula toda aqui, mas normalmente as aplicações, e aí me corrija se eu estiver errada, isso é automático, você não precisa ficar fazendo esses cálculos, não. Sim, você escolhe. Na hora que você insere no gráfico uma média móvel, você escolhe, você quer uma média móvel normal ou uma média móvel aritmética? Exponencial ou aritmética? Ele faz sozinho isso para você. Próximo. E aí, então, o mesmo conceito que a Vi passou, por exemplo, do primário, secundário e terciário, você consegue analisar aqui quando você está colocando na média. Então, por exemplo, a média móvel que está ali em vermelho agora é a primária, certo, Milton? Não, vermelho é a terciária, é a mais curta. A verde é a primária, então, analisando ali um período maior de tempo, você percebe ali uma
subida, certo? É a verde, isso. Agora, na secundária, analisando um intervalo de tempo menor, menos meses, que é a amarela, você percebe também ali uma subida, mas você consegue ver um pouco mais de detalhes ali acentuada que ela deu ali no meio. Você percebe que no verde ela é mais discreta, mas no amarelo mostra com um pouco mais de acentuação. Agora, nesta última, você consegue ver que ela acompanha muito bem o gráfico de Kendall, né? Então, ela consegue mostrar mais no detalhe, aí você consegue ver ali as subidas e as descidas com maior nitidez. Uma coisa que a gente faz também, só complementando. Então, assim, a média móvel, ela indica a tendência. Ela ajuda a indicar a tendência. Então, a gente percebe que a primária e a secundária está apontando para cima. Então, ela está com tendência de alta. Mas a terciária, que é a vermelha, está apontando para baixo. Então, a curto prazo, isso vai cair. E a gente costuma usar cruzamento de médias para tentar analisar. Então, pensa na média longa e na média curta. Toda vez que a média curta cruzar a longa para baixo, isso quer dizer que está em tendência de queda. Então, por exemplo, você vê ali no meio, a vermelha cruzou a amarela para baixo. Então, isso quer dizer que os preços estão caindo. Então, é tendência de baixa, é melhor você vender. Quando a vermelha cruzar a amarela para cima, então a tendência é subir. Então, subiu ali, ó. A vermelha continuou em cima, então está em compra. Continuou em cima, compra. Lá no final, a vermelha está cruzando a amarela para baixo. Então, os preços estão caindo, é melhor vender. Então, uma das coisas que a gente usa para saber se é compra ou venda é saber cruzamento de média. Média curta com a média longa. Boa, Sophie, manda. E aí tem também a banda de Bollinger. O que é a banda de Bollinger? Vocês estão vendo aí nesse gráfico, essa linha branca? Então, basicamente, ela consiste em duas linhas. Então, tem uma linha ali acima, né, uma faixa acima do gráfico de Kendall e outra abaixo. Então, ela consiste nessas duas linhas. E aí, normalmente, uma vai estar sempre acima do preço e outra abaixo, e ela traça ali uma faixa. E aí, ali, basicamente, quando você bate o olho, você sabe que o valor está oscilando ali dentro desta faixa. Agora, complementar, Milton? Quando a gente pensa em gráfico, ou o gráfico sobe, ou o gráfico desce, ou o gráfico mantém dentro de uma faixa. Então, existem mercados lateralizados. Então, ele sobe até um ponto, desce, sobe de novo, desce, sobe de novo. Então, a gente percebe que esse exemplo aí não é um gráfico que está subindo, ele tem variações. E quando o mercado está lateralizado, a gente tem uma certa banda. Então, os preços geralmente oscilam em uma certa banda. Então, é um indicador, né? Então, que a gente percebe que lá no começo estava bem fininho ali, ó, as bandas, né? Os preços estavam numa faixa bem fininha. Isso quer dizer que existe acumulação. Nem vendedores nem compradores estão querendo fazer negócio, está acumulando. Chega uma hora que ele expande. Ou ele vai para cima ou ele vai para baixo. Então, nesse caso, foi para cima. E aí, esse é o momento de comprar, quando a banda de Bollinger expande. E na hora que ela expande, ela bate na banda de cima, tendência é cair. Aí ela vai caindo, bate na banda de baixo, a tendência é subir. Por quê? Porque tudo nessa vida tende a ir na média. Se o negócio subiu demais, cara, uma hora cai. Se o negócio caiu demais, cara, uma hora sobe. Tá? Então, por essa tendência a voltar à média, a gente usa essas bandas de Bollinger para dizer, olha, provavelmente se bateu na banda de baixo, deve subir. Se bateu na banda de cima, deve cair. Então, de novo, são indicadores que te ajudam a tomar decisões. Não funciona 100% das vezes. Certo. E aí, por fim, temos o indicador de força relativa, o IFR, que ele tem como principal função monitorar e fornecer também informações sobre mudanças de preço e também a velocidade como elas acontecem. E aí, normalmente, considera-se os valores 70 e 30 para conseguir analisar isso. E aí, quando está acima de 70, né, de 70 para cima, então é considerado que os valores estão super valorizados. E quando está abaixo de 30, está... Qual que é o contrário de subavaliado? Tá, ao invés de superavaliado, está subavaliado. Isso. Pode passar, Vi, que eu coloquei um gráfico também para isso. É isso. Então, aqui em cima está um gráfico de Kendall. E na parte de baixo está ali o índice de força relativa. Não sei se vocês conseguem ver,
Mas ali tem os dois números, ó, 70 e 30 na parte de baixo. Então, basicamente o mesmo gráfico, tá? Ele só está reproduzido embaixo. E aí você consegue ver ali que naquele onde ele marcou o círculo, ele ali está ali super avaliado, então está acima de 70. E ele não chega a ficar abaixo de 30 em nenhum momento, mas ali você consegue verificar um ponto no momento em que ele está super avaliado. Então esse também é um dos indicadores que se analisa. Hamilton, com a palavra. Só complementando, né? De novo, é mais um indicador. Então, vocês percebem que o preço está lá em cima e depois está lá em cima. Então, ali parece ser uma resistência. Então, é um preço muito alto. Como é que você confirma isso? Pelo índice de força. Então, quando o índice de força está muito, muito acima, cara, tem muita gente, está muito subcomprado isso. Muita gente comprou muito alto. Então, está na hora de vender. Tá? Então, o preço começa a cair e o índice de força cai. Se o índice de força cai abaixo de 30, está muito fraco. Os preços estão muito fracos. Então, é possível que suba, que é o que a gente tem lá embaixo, que é uma cara de resistência. Tá? Então, em outros momentos apareceu ali. Então, de novo, você soma os indicadores e eles te corroboram. Olha, realmente, por causa da banda de Bollinger, por causa do IFR, por causa da resistência, cara, tem toda a cara que isso vai subir. Tem toda a cara que isso vai descer. E a gente mostrou 3. Cara, existem indicadores que falam de volume, existem indicadores que falam... Tem um que chama canal de Keltner, para saber suporte e resistência. Tem média móvel, tem um monte de indicadores. Muitos, muitos, muitos. A gente resolveu mostrar alguns aqui só para vocês entenderem que são coisas que te ajudam a interpretar. Tem um que o pessoal usa muito, que é o Fibonacci. Então você traça projeções com o Fibonacci e você sabe, olha, isso aqui está no 60%, está no 76%, está no 100%. Você tem uma noção de até onde vai subir, até onde vai cair. Boa, manda. É isso, gente. A gente não fez um slide de conclusão, mas é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui o meu trader, a gente tentar entender alguma coisa, quer ver? Mostra. Então tem um monitor ali do lado dele só para analisar isso. Só para analisar. Então vamos lá. Esse aqui chama MetaTrader, tá? Que é um software para você fazer trades, né? De graça. Qualquer tipo de operadora, qualquer tipo de corretora você pode baixar de graça, criar uma conta, e aí você pode tanto usar contas reais como contas demo. Então você pode usar dinheiro de mentira para comprar e vender, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na minha observação de mercado, uma coisa que a gente usa muito para fazer day trade é você trabalhar com mini índices, né? Trabalhar com contratos futuros. O pessoal usa ou mini índice ou mini dólar. Então, eu trabalho bastante com mini índice. Trabalho bastante. Eu brinco bastante, né? Então, esse aqui é o gráfico do mini índice, tá? Então, a cada 2 meses, se não me engano, ele troca aqui a letra. Aqui o índice 21 é o último mini índice. Então, esse cara são contratos futuros. Então, ele anda parecido com o Ibovespa, mas não é exatamente o Ibovespa. Vou colocar uma cor mais bonitinha aqui, para a gente poder entender. Muito bem. Esse cara aqui, azul, é uma média móvel de 200. A média móvel de 200 indica a tendência longa. Tá? A tendência longa está dizendo que está apontando para cima. Tá? Isso aqui porque é o gráfico de M1. M1 significa 1 minuto. Cada candle desse é 1 minuto. Vou botar um pouco maior, vou botar 5 minutos. Tá? Então, de novo, a tendência longa está quase para cima, está meio lateralizado. Né? Então a gente percebe que esse gráfico aqui está meio lateralizado. A tendência média está apontando para cima, a tendência curta está apontando para cima. Beleza? Muito bem, vamos inserir aqui um canal, indicadores de tendência. Cadê aquele lá que chama osciladores? Como é que é o nome daquele negócio que a gente... Média? Não. Average. Aqui, ó, banda de Bollinger. Bollinger Bands. Pronto, introduzi aqui, ó.
Isso é Bollinger Bands. Então, o que a gente tem no Bollinger Bands? Então, o negócio aqui subiu, bateu aqui na banda superior, tem cara que vai cair. Desceu, bateu aqui na banda inferior, tem cara que vai subir. Bateu na banda aqui, desceu. Então, ficou no meio do caminho, bateu aqui. Bateu na banda de cima. Qual a maior probabilidade de acontecer isso? O que vai acontecer agora? Descer. Cair. Descer. O que eu também posso olhar? Olha o que acontece aqui, ó. Ele bateu aqui. Vou pegar aqui minha linha. Note que bateu aqui nessa linha, bateu aqui nessa linha, bateu aqui nessa linha, então já bateu 3 vezes nesse valor superior. A probabilidade de o preço pegar aqui e extrapolar é muito menor do que bater aqui e cair. Porque aqui nós temos uma resistência. Tá? Então bateu 3 vezes aqui, bateu aqui, caiu, bateu aqui, caiu. Tá? Então a probabilidade de o preço começar a cair a partir daqui é muito grande. Então nesse ponto é melhor vender. Tá? Então nós temos uma resistência, nós temos a banda superior da Bollinger, e nós temos isso. Né? Aí você pode colocar seu take profit por ali, certo? Exato. Você compra aqui. Não, desculpa, você quer vender aqui, né? Você vende aqui, e aí na hora que você vende, o stop loss está para cima ou para baixo, Sophie? Se você vender aqui. Para baixo. Se você vendeu, você quer que o preço caia. Então o seu lucro está para baixo. Tá? Então o take profit é para baixo. Stop para cima, verdade. Então, por exemplo, você pode vender aqui. Aqui não dá porque o mercado está fechado. Mas você pode vender aqui, colocar, por exemplo, um pouco acima da resistência o stop loss e lá abaixo o gain. Então, sei lá, você vai perder aqui um pouquinho. Quanto você vai perder aqui? Imagina que você vem daqui, tá? E você vai colocar o stop loss aqui. Nesse momento, você está dizendo que você vai perder R$90 se você colocar o stop loss aqui. Tá? Até onde nós vamos descer, se a gente quiser ganhar? Mais de 90. Até a banda de Bollinger, certo? Né? Porque provavelmente ele vai cair até a banda, ou até metade da banda. Beleza, então você vem aqui e faz aqui, olha, eu vou parar aqui, ó, vou descer aqui até aqui, vai. Tá? Para não chegar na banda. Acho que até aqui vai. Nesse momento eu estou ganhando R$270. Então eu estou arriscando. O take profit maior do que o stop. Exato. Essa é a maior, esse é o ideal, né? Você está apostando menos para ganhar mais. Então você está apostando, quanto que era aqui? 90 para ganhar 270. Tá? Mas é um ponto, ver se com isso eu estou errado. O take profit ele vai ser um valor muito alto. Tipo, ó, cheguei aqui, pode finalizar. Mas se eu ver que ele não vai chegar, tipo, vamos supor aqui que a gente colocou, tá R$10, a gente colocou 6. Quando chegar em 6, dá o take profit. Se eu ver que tá em 7, aí eu posso realizar a operação também, mas aí vai ter que ser pode. Por conta, exato. A ideia é que, quando a gente fala de estatística, quando a gente cria uma regra, geralmente a regra é, olha, eu vou apostar 250 pontos para ganhar 750 pontos. Isso. Tá? Então, é uma regra padrão. Quando a gente faz do tipo assim, vou comprar, esperar subir, cara, subiu, chega, tá bom. Tem gente que, quando faz day trade, pessoalmente, ele faz o que a gente chama de scalp. Ele entra e sai muito rápido da operação. Ele não quer saber ele não está analisando quanto que ele acha que vai subir. Então, geralmente, quando o pessoal faz a operação de, sei lá, 1 para 3, ele cria a operação, põe stop loss, põe o take profit e vai almoçar. E vale a revistinha. Ele confia na operação dele. Então, ele não olha para o gráfico mais. Tá? Agora, quando o cara falar de scalp, ele compra, vê se o gráfico está indo na direção dele, beleza, já tá bom, acho que vai voltar, chega, fecha a operação. Aí é o scalp. É o cara que entra 5 segundos, 10 segundos depois, fecha a operação. Tá? Mas se eu coloco um stop loss e um take profit, e eu não realizo até o fim do dia, ele já não é mais ele já não é day trade. Então eu preciso necessariamente finalizar ao fim do dia essa operação? Principalmente quando a gente fala de operações do tipo desse aqui, né? O que acontece?
aqui eu trabalho com um contrato, não com ações. Tá? Então, esse aqui é um contrato de mini índice, eu vou comprar um contrato, cada pontinho que ele anda, cada ponto disso aqui é 20 centavos. 20 centavos, tá? Então você tá, na hora que a gente fez aqui, ó, eu estou aqui e fui até aqui, andou 555 pontos, eu ganhei R$90. Então cada ponto são 20 centavos. Isso por quê? Porque eu comprei um contrato que custa R$107 mil, e 107.330, e vendi ele a 106.780. Fiquei com a diferença. Se eu não fechar a operação no final do dia, vai cair na sua conta que você tem que pagar R$107 mil. Porque você não fechou a operação. Ele é seu, né? Então você tem que pagar por seu, aquilo. exatamente. Então, quando a gente fala de day trade, você entra alavancado. Eu não tenho R$107 mil na minha conta. Porque eu não quero comprar. Eu só quero trabalhar com a diferença. Boa, né? Por isso então, que o day trade é importante, porque senão sim, se o preço sim, diluir, você vai ter que pagar aquele valor. Exatamente, você tem que fechar. Você tem que fechar, com certeza. No final do dia você precisa fechar a operação, mas é isso. Então, quando a gente trabalha com contrato de mini índice, de mini dólar, você trabalha alavancado. Você não tem 107 mil na conta, mas você consegue comprar um mini contrato e operar. Né? Você consegue. Aí depende da corretora, mas para trabalhar com um contrato, acho que você precisa de R$50 na conta. Né? R$100, você precisa de pouco dinheiro. E você pode ganhar muito. Então, imagina que você percebeu aqui, ó, banda de Bollinger bateu em cima. Vou vender e vou seguir a operação. Vou deixar caindo. Se você pegou um contrato, só um contrato, e vendeu aqui, e depois você recomprou aqui, você teve uma bela sorte na vida, você ganhou R$270. E isso aqui demorou 24 segundos. 24 são 24 candles de 5 minutos. Sei lá. Dá 1 hora e pouquinho. Tá? Isso porque você trabalhou com um contrato. Se você trabalhar com 10 contratos, você teria ganhado R$2.700. Tá? Então, assim, horas. Legal. Exato. Então, em 2 horas, você conseguiu ganhar R$2.700. Obviamente. Mas, desculpa. Não é que eu ia falar que se não chega, se por exemplo você estabelece um take profit, um stop loss e não chega, meio que sua operação é desfeita, né, no final do dia. Sim, sim. É isso, né? Tá. Exato. De novo, assim, ninguém consegue fazer isso. Ninguém consegue adivinhar o preço mais alto que estava e vender o preço mais baixo, né? Os caçadores de topo de fundo é o pessoal que mais perde dinheiro. Então, o que a gente costuma fazer? Cara, está caindo. Opa, eu vou aproveitar essa queda e vou surfar a onda. Então, a ideia é surfar a onda. Você não consegue fazer o preço cair. Quem faz o preço cair são os tubarões do mercado. São grandes instituições que começam a vender à torta direito. E aí você vai lá e surfa. Beleza, os caras estão vendendo, blá, blá. Cara, tá bom. Caiu demais. Chegou na banda de Bollinger. Vou parar aqui. Acho que agora vai subir. Beleza. Nesse momento aqui você ganhou. Quanto que eu perdi aqui? Você ganhou... Perdi o valor aqui. Então você ganhou até aqui, ó, R$270. Será que eu tinha feito até aqui? Não, o que eu fiz aqui de errado? Não, eu olhei o lugar errado. Aqui é R$994. Aqui é R$1.744. Isso aqui é inclinação. Certo? Então, e assim, vamos olhar para a bolsa, né? Vamos olhar para a bolsa, vamos pegar... Vamos olhar o quê? Vamos olhar... Fleury. Vocês conhecem o Fleury? Será que o Fleury tá bom para comprar ou tá bom para vender? Eu vou pegar o Fleury, vou colocar lá aquele modelo bonitinho, vou colocar o gráfico diário. Esse é o gráfico diário. Tendência primária. Isso aqui está apontando para baixo. Portanto, o Fleury está com tendência de baixa, deve cair. Tá? Primária, secundária e terciária. Está tudo apontando para baixo.
Então, o que a gente percebe aqui? Vamos pegar um gráfico aqui e fazer assim, ó, olha, tem uma forte tendência de baixa aqui, ó. Onde vai os preços? Estão caindo. Quando é que eu decido comprar Fleury? Vocês estão percebendo que está caindo. Opa, fez uma reversão aqui. Se por acaso mais um dia que subiu e mais um dia que subiu, não dá para desenhar aqui, não dá. Se subir mais 2 dias, esse cara sai dessa zona de queda e começa a subir. Então vale a pena comprar agora. Tá? Vamos pegar semanal. Olha o que a gente percebe. Olha aqui, ó. Olha aqui. Bateu numa resistência, subiu. Bateu numa resistência, subiu. Bateu na resistência, subiu. Ele está perto de uma região de resistência, que já subiu várias vezes a partir daqui. Ótimo ponto. Se bateu aqui, formou um candle de alta, verde. Se no próximo dia, mais 2 dias, isso aqui começar a subir, forte tendência de alta. Compra-se Fleury adoidado. Sacaram? Então, obviamente, o mais interessante não é comprar quando está caindo, é comprar quando você perceber que ele reverteu a tendência. Ó, candle vermelho, candle vermelho, candle vermelho, candle vermelho, candle vermelho. Candle verde forte. Vou até dar um zoom aqui para vocês. Olha esse candle verde. Subiu. Não tem pavio em cima. Então não houve resistência de vendedores. O último preço é o preço mais alto que fechou. Então tá com uma tendência que, se isso aqui no próximo dia começar uma verde de novo, forte tendência de alta. Compra-se Fleury. Sacaram? Então o que está indicando aqui? Uma resistência forte. Vou botar o canal de Keltner aqui para ver se indica alguma coisa pra gente. Inserir indicadores de tendência Bollinger Bands. Ó, o Fleury estava super alto aqui, a volatilidade começou a fechar. Chegou uma tendência de baixa, batendo na banda. Isso aqui não está indicando muito, mas está batendo na banda inferior, né? Então, maior probabilidade de subir do que descer. Sacaram a ideia? Então, são indicações. Amigo, tu tem certeza que vai subir? Não tenho. Mas, probabilisticamente, tem muito mais chance de subir do que de descer. Tudo bem, pessoal? Isso também serve não só para o trade, mas para o momento que a gente vai decidir comprar uma determinada ação ou vender, né? Assim, se a gente quer se livrar dela, por exemplo, o melhor momento está em um determinado ponto desse gráfico aí, né? Isso. Então, uma coisa que a gente costuma fazer é verificar se ela mudou a tendência. Então, imagina que você comprou uma ação e ela está subindo, está se dando bem, nossa, está muito bom, está crescendo. Cara, por que eu vou vender se está dando bem? Por que eu vou vender se está dando lucro? Só que aí você percebe que ela começa a criar um pivô de baixa. E aí ela muda a tendência. Nesse momento, é melhor vender na hora que está mudando a tendência, e aí se continuar caindo, você já vendeu, beleza, do que ficar segurando ela. Né? Então, não é só olhar, tá barata, vou comprar. Não, às vezes mudou de tendência. A Bolsa de Valores, se você olhar a Bolsa de Valores, ela está em tendência de baixa agora. Tá? Então, não é o melhor momento para comprar, se bem que ela bateu numa outra resistência. Ela estava no 110 mil, numa resistência, furou a resistência, tá no 105, 106 mil, que é uma outra resistência, e vamos ver se sobe agora, né? Ela tá batendo em várias vezes, né? Essas últimas semanas aí. Meu, quando ela acha um fundo, o Bolsonaro faz ela abrir o calabouço. Chega no calabouço. tem um buraco lá no fundo dela. Pessoal, é isso. Alguém quer fazer mais algumas perguntas? Dúvidas? Como que é o nome desse programinha aí mesmo? MetaTrader. MetaTrader, beleza. Esse aqui eu baixei pela Rico. Aí você pode criar uma conta demo e uma conta prod. A conta prod é de verdade, né? Você está usando de verdade. A conta demo você pode treinar. Aí você pode comprar ação, vender ação, comprar meu índice, vender meu índice. E aí você vai treinando se as suas estratégias funcionam ou não. Né? E aí vai andando aqui embaixo o seu capital líquido. Quanto é que você está ganhando, quanto você está perdendo.
E aí também, eu fiz isso com o pessoal de TI lá, dá para você criar robôs. Então você consegue programar robôs e fazer ele operar sozinho. Então, por exemplo, esse negócio de, olha, quando cruzar a média para cima, compra. Quando cruzar a média para baixo, vende. Quando bater no canal de Keltner embaixo, compra. Quando bater em cima, então você pode programar um robô fazer sozinho. Ele vai lá, compra, vende, compra, vende, compra, vende, e você vê se funciona. Né? Um nível mais hard esse, né? Exato. Se você é programador, né, você pode brincar com isso, mas você também pode comprar um robô. Existem robôs que você pode comprar no mercado. Se você é isso. Programador, você pode vender um robô. Exato. Você pode programar um robô e vender um robôzinho, exatamente. Boa ideia, hein, Carlos? Acho que, né? Fazer um robôzinho aí. Hoje eu tava vendo o professor Mira, que eu sigo, que ele é analista CNPI, e aí ele colocou lá as caixinhas e alguém perguntou justamente isso. Se compensava comprar robô. E aí ele colocou que se o robô fosse tão bom assim, a pessoa não estaria vendendo. ela estaria só dando para ele, né? Tipo, para ganhar. Então. Exato. No final das contas, o mercado é baseado em pessoas. Você compra porque alguém vendeu. Você vende porque alguém está comprando. Então, se você vendeu, está acreditando na queda e alguém comprou, é porque essa pessoa está acreditando na alta. Então, o mercado não é uma regra única. Porque se todo mundo usasse a mesma regra, ninguém conseguia fazer nada. Todo mundo quer vender, ninguém compra. Né? Então, no final das contas, por que chegou naquele ponto o preço caiu? Porque, na verdade, as pessoas acham que o preço subiu demais. Está muito caro. Então, eu acho que é melhor vender. Né? Então, no final, tudo não é matemática, é mais psicologia. Sabe? É mais psicologia, entender por que as pessoas... Tipo, tem muita coisa do tipo assim, olha, quando o preço chega a 20 mil, a tendência é cair. Por que o Bitcoin bateu nos 60 mil e começou a cair? Porque 60 mil é um número redondo. Números redondos fazem com que as pessoas... Opa, esse número aqui acho que tá bom. Tanto para baixo quanto para cima. Sabe? Bateu 10 mil, não, tá muito baixo, hora de comprar. Então, é mais psicologia do que matemática, sabe? Então, o trader precisa entender as duas coisas, tanto de matemática quanto de psicologia. Tem perguntas, Sophie? Tem perguntas, Vicky? Não colocamos no Kahoot, mas eu poderia fazer aqui as perguntas e o pessoal responder no chat, se vocês estiverem afim. Aí, você sabe que eu não posso responder, né? Pode ser. Pode ser? Uma pergunta. Então vamos lá. Pode fazer? Carlos. Pode. O MetaTrader dá para ver criptomoeda nele também? Não dá. Ele só... O MetaTrader 5 que a gente baixa, ele só consegue ver as ações da B3. Quando você baixa o 4, você olha as ações internacionais. Mas não dá para ver criptomoeda. Porque não dá para você operar, né? Porque para operar a criptomoeda você precisa ter a exchange. Mas tem exchanges que já tem os seus próprios gráficos lá. Pelo menos eu uso, uma delas é a Foxbit. A Foxbit tem todos esses gráficos, essas linhas de tendência, tudo isso tem lá. Sim, tem. Eles usam um TradeView. É um pluginzinho que a maioria deles usa, que todas as exchanges têm, tá? O mercado Bitcoin usa, que eu tenho, a Binance também tem. Você consegue olhar lá e colocar as tendências, fazer tudo lá. Beleza? Beleza, valeu. Então vamos lá. Pergunta 1. O que é take profit? Alternativa A, perda limite, perda máxima. Ou alternativa B, lucro máximo. O Ricardo, te falar, é muito rápido, né? Ele pensa na resposta, já escreveu a resposta. Impressionante. Todo mundo foi de B. Lucro máximo. Aliás,
profit é lucro, né? Uhum. O loss é perda, né? Então, fomos direto na tradução. Boa. Se a Segunda. próxima era do loss, então é A. Em uma venda, take profit deve estar acima do preço de abertura. Isso é verdadeiro ou falso? Todo mundo olhando para cima agora. Pô, peraí, venda, muito bem. Se eu vender, eu quero que o preço caia. Então, se o preço vai cair... Foi Repete a pergunta, interessante. se eu me perdi. Repete a pergunta, tem um monte de gente que não respondeu. Em uma venda, o take profit deve estar acima do preço de abertura? Verdadeiro ou falso? Aí, Matheus, já aí, era, hein? rapaz. Aí, ó, confundiu todo mundo, Sophie. Pessoal, em uma venda, eu quero que o preço caia, porque eu quero recomprar mais barato. Portanto, o profit, o lucro, fica para baixo, não para cima. Cara, isso aí tem que fazer umas 200 vezes para pegar. Essa é a pegadinha do malandro. 3. Média móvel inclinada para baixo sinaliza. Aí são 4 opções, tá? A. Tendência de baixa. B. Tendência de alta. C. Tendência de constância. Ou D. Tendência de oscilação. Tendência de constância. Onde você foi buscar isso, Sophie? Hamilton, não dou nota, Hamilton. Não dá spoiler, Hamilton. Tendência de constância. Uai, precisava completar as 4 opções aqui do bagulho. Boa. Essa foi Todo fácil também. Foi, né? Apontou para cima é para cima, apontou para baixo é para baixo. Muito bem. Qual tendência indica menor tempo? Secundária, primária ou terciária? Qual tendência indica menor tempo? Secundária, primária ou terciária? É isso aí, pessoal, terciária, que a gente chama de média curta. A média curta é a tendência terciária. A média é a tendência secundária e a média longa é a tendência primária. Gente, eu parei de ver vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Estamos. Então, peraí. Agora sim. Próximo. Índice de força relativa indica que está superavaliado quando está a partir de A, 80, B, 65, C, 75 ou D, 70. Isso é sacanagem, né? Aquelas perguntas de data, né? Em que dia, mês e ano foi proclamada a independência do Japão? Isso eu não vou nem chutar que nenhum. Não sei. D ou B? É acima de 70. Então, tá superavaliado quando está acima de 70 e subavaliado quando está abaixo de 30. Isso aí. E aí, por fim, consiste em 2 linhas, uma sempre acima do preço e a outra sempre abaixo, traçadas a uma certa distância de uma média móvel. A, o índice de força relativa. O B, resistência. C, bandas de Bollinger. Ou D, take profit. Consiste em 2 linhas, uma sempre acima e outra sempre abaixo, traçadas a uma distância da média móvel. A, índice de força relativa. B, resistência. C, bandas de Bollinger. Ou D, take profit. É isso aí. Responderam C. Muito bem. É isso. Show, gente. pessoal. Então, Bem. só parabenizando de novo as meninas. Foram duras na queda, ficaram até o último instante. Sofia de férias ali fez questão de apresentar pra gente aí esse tema. Nosso último tema do Vita Invest. Muito bom, parabéns. Obrigado por fazer isso com a gente.